sejam bem-vindos a essa reunião da Capelania Espírita Hospitalar daqui do Espírito Santo, Ianes. Bem, e assim nós passamos a palavra para a nossa amiga palestrante da noite, que se chama Melissa Petri Pedrola. A Melissa reside em Jaú, São Paulo, e o tema da palestra é o poder da escolha. Fique à vontade, Deus te abençoe, para que você possa fluir com esse tema para todos nós. Tá ótimo, muito obrigada. Obrigada, Vera, obrigada a todos. É um prazer estar aqui, estou muito feliz por estar aqui na reunião de vocês. Faz um tempo que eu vejo, que o Dilson me fala, que a gente vem conversando. Estou muito feliz, muito obrigada pelo convite de estarmos aqui hoje. E sim, vamos refletir. Eu trouxe um tema para a gente conversar, porque eu estava em uma palestra sobre influência dos nossos pensamentos em nossa vida, incluindo a influência dos espíritos. Aí, uma pessoa me perguntou se as nossas escolhas influenciam o nosso futuro. E sim, claro que sim. Aí depois disso eu fiquei pensando que isso daria outra palestra, que é a de hoje, que como as nossas escolhas influenciam o nosso futuro, e como a gente só fica pensando sempre no futuro, a gente não pensa agora no presente. E é no presente que a gente tem que pensar, é no agora, porque ele vai determinar o nosso futuro. Como no passado as decisões que nós tomamos são o que estamos hoje aqui. Influenciaram e muito a maneira como todos nós estamos hoje aqui. Então, sim, as nossas escolhas são livres. Nós podemos fazer qualquer escolha, mas as consequências são obrigatórias, como nos traz a doutrina. Adoro essa parte, sempre a causa e a consequência. Então, a causa, sim, são as minhas atitudes. Então, eu posso comer o que eu quiser? Eu posso, mas a consequência é obrigatória. Não é? Eu posso fumar, eu posso beber? Posso, mas a consequência é obrigatória. Eu posso acordar a hora que eu quiser? Não quero acordar cedo hoje. Posso, mas a consequência é obrigatória. Então, se eu não quero me dedicar ao trabalho, à minha família, eu posso. Olha o nosso livre-arbítrio aí, eu posso. Mas a consequência é obrigatória. É claro que a gente tem o livre-arbítrio, mas nós temos a nossa restrição aí, né? Nós não temos o total livre-arbítrio, assim como a gente acha que tem, não. Porque a espiritualidade está sempre por aqui, né? Conosco, e a minha vida, assim, eu vou levando a minha vida, né? Eu faço o que eu quero da minha vida. Olha a importância dos nossos objetivos, das nossas metas, da gente pensar como espírito. A doutrina veio nos trazer essa visão mais ampla para a gente olhar para o futuro, para a nossa vida espiritual. E olhando dessa forma, a gente começa a agir de outra maneira aqui na Terra também, começa a compreender de outra forma, tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, nas causas atuais das aflições, ele até fala das vicissitudes da vida, que elas são de duas espécies, da vida passada e da vida terrena. E ele fala que, remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam nessa existência. E ele fala assim também: quantos homens tombam por suas próprias faltas? Como nós tombamos por nossas próprias faltas, por nossas próprias palavras, pelos nossos pensamentos. Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? E ele continua falando tantas coisas aqui que podem acontecer, que todas acontecem. É sim devido à nossa responsabilidade. É outra coisa, é outra questão tão importante que eu gosto da doutrina, que ela vem nos trazer a responsabilidade perante a nossa vida. Então, cada um de nós, sim, é responsável pela nossa vida. E olha que responsabilidade linda.
Não é para a gente encarar ela como um peso, como algo ruim, não, é uma coisa tão boa, porque a vida é tão bonita, e ela é assim, que eu acredito que deve ser encarada também, dessa maneira. E pensando sobre isso, também lembrei de uma passagem de Jesus, que é aquela passagem que ele estava passando por Betânia, e o mestre aceitou o convite da Marta, né, irmã da Maria e do Lázaro, para ficar um pouquinho lá para ficar na casa deles. E a Marta, então, muito feliz, logo se envolveu nos afazeres domésticos, no preparo dos alimentos, dos detalhes da hospedagem. Porém, a sua irmã Maria, ela teve uma postura diferente. Frente ao diálogo que Jesus entretinha, ela sentou-se aos seus pés, ela ficou encantada, sentou-se aos seus pés, ouvindo as palavras com sabedoria. E essas palavras caíram em sua alma. Marta, vendo aquela cena, ela ficou mais impaciente e irritada ainda. Porque ela estava lá fazendo todos os afazeres e a Maria lá sentada. E de tanta coisa que tinha para fazer também. Então ela se aproximou do mestre e ela falou: Senhor, não te incomodas que a minha irmã não venha me auxiliar nos afazeres domésticos? E ela esperava, com certeza, né, que a Maria fosse repreendida por Jesus, que ela fosse ajudá-la. No entanto, o mestre, sempre pronto a ensinar, né, servindo-se daquela oportunidade, ele falou: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas a respeito de muitas coisas, no entanto, uma somente é imprescindível. Maria escolheu a boa parte, aquela que não lhe será tirada. A gente ouvindo essa história, com o pensamento da Maria e com o nosso da Marta, desculpa, com o pensamento da Marta, e nós vamos ver que é o nosso pensamento, fala, nossa, com tanta coisa para fazer, e a Maria lá sentada e não ajudando a Marta. Não está certo. Ela tem que ajudar, tem que levantar e ajudar junto. Só que aí, Jesus, né, pensando sobre isso, Jesus fala: Marta, Marta, tu te inquietas com muitas coisas que nem sempre são necessárias. Faça como a Maria, que escolheu a melhor parte. Aí, pensando, que parte nós estamos escolhendo? Será que nós estamos escolhendo a melhor parte? Porque a Marta, ela simboliza o imediatismo do mundo. É o agora, aquela coisa automática que a gente faz, quer fazer tudo ao mesmo tempo. Enquanto a Maria, ela dá-nos esse exemplo de pausa. Essa pausa, assim, não, agora eu vou ouvir o mestre. Será que a gente dá essa pausa também em nossa vida? Como a Maria, porque passaram-se tanto tempo, nossa, séculos e séculos, né? E ainda estamos como a Marta, na correria, presos mesmo, assim, nessa correria do dia a dia. As preocupações terrenas, os afazeres, os bens materiais, isso tudo vai gerando essa ansiedade, essa angústia, essa aflição. E a gente corre, parece que não terminou de fazer as coisas ainda, e tem tanta coisa para fazer. E isso vai causando mais ainda ansiedade no nosso coração. E a gente vai esquecendo dessa parte espiritual que Jesus nos disse, ó, pausa. Tanto que veio a pandemia. A pandemia veio de uma hora para outra e falou assim, ó, agora você não vai mais. Não vai mais sair de casa, você vai ficar, deu a pausa. Como a gente não dá essa pausa, não parte de nós, o que aconteceu? Né? Veio a pandemia, ó, então fomos obrigados a dar essa pausa e repensar. O que é importante? Será que eu estou dando mais tempo para as coisas da terra? O que é mais importante? Qual é a boa parte? Como Jesus nos traz. Então, nós vivemos tanta coisa do mundo, essa mentalidade, temos sim essa mentalidade da Marta. Tanto que a gente acha, né, a princípio, que, nossa, verdade, coitada da Marta, está fazendo tanta coisa e a Maria lá sentada. Então, a fala de Jesus, a princípio, parece até incoerente, mas como que então a Marta tem que parar de fazer o que ela está fazendo também? Não pode fazer nada assim?
Mas a Marta, ela estava preocupada com os afazeres da casa, porque Jesus, né? E as pessoas que os apóstolos, as pessoas estavam acompanhando ele, estavam na casa dela. Porém, Jesus, nesse momento, ele fala que é preciso escolher com sabedoria. Olha aqui o poder da escolha. Jesus não disse para Marta deixar todas as suas obrigações e focar aqui. Então faz isso. Não é isso. Não é deixar de fazer as coisas. É saber a hora de escolher. Então, Jesus estava ali falando seus ensinamentos. Já já ia acabar. Por que não dar essa pausa? Por que não parar, sentar e ouvir e apreciar e aprender? Depois, sim, a gente pega, acabou. Eu pego e volto, eu vou fazer os meus afazeres. Essa é a questão que eu trouxe para nós, todos nós aqui, refletirmos sobre a nossa vida. Estamos dando essa pausa? Principalmente nós mulheres, né, ficamos, tem a louça, tem a comida, tem isso e aquilo. Dá para dar uma pausa e olha, né, veio a vizinha aqui ou veio a irmã conversar. Dá para dar uma pausa e tomar um café da tarde? Bem gostoso com ela, sentar 5 minutos ali, 10 minutos. Dá para eu conversar com alguém, com um filho ali que está passando por uma situação, né, que quer conversar naquela hora? Ou está precisando da minha ajuda um pouquinho? Não tenho tempo. Né? É o que mais a gente ouve, principalmente dos pais com as crianças. Então, a gente está no celular, não tenho tempo. Agora, não dá. É um pouquinho. É a escolha dessa pausa, a escolha da boa parte. Como Maria, né? Marta, né? Parece que eu fico, Melissa, presta atenção. Escolha a melhor parte. Dá para eu dar uma pausa? Dá pra, tudo que eu estou fazendo e dar atenção para quem está precisando agora? É aquele tempinho. Então, a gente tem que entender que Jesus, de nenhuma maneira, ele fala para abandonar as coisas que precisamos fazer. Não é isso. Mas escolher a melhor parte e saber a hora dessa escolha. Quando a gente dá uma festa, então a gente vai dar uma festa, a gente não ouve as pessoas, quem vai dar a festa, a pessoa que menos aproveita é quem está dando a festa. Não é? A gente ouve falar, quem menos se diverte é o aniversariante. Então, por que eu vou ficar dando festa se eu não estou me divertindo? Né? Se está sendo estressante e depois a gente fica nervoso, não fica depois da festa? De tanta coisa que eu fiz e de tanta coisa que eu tenho que fazer depois também. Então, para quê? Olha que coisa, a gente tem que prestar atenção porque estamos fazendo uma coisa que está nos chateando, que está incomodando. E olha, isso são todos os dias e a gente continua fazendo. É estar no automático e não prestar atenção como a doutrina nos faz. Olha o despertar. Aproveite a sua encarnação. Ai, Melissa, então não vou dar mais festa? Lógico que vai. Mas precisa ser estressante? Por que não aproveitar? Então a festa é minha, eu estou dando uma festa, não posso sentar ali com meus convidados um pouquinho? Posso. Ai, mas né, não sei quem quer tomar, quer beber, então pode levantar e pegar. Né? Ou então, que tal dividirmos as atividades, as obrigações, os afazeres ali da festa? Vamos dividir, porque a gente sabe, se a gente não divide, sobrecarrega um. É claro que, então eu vou aproveitar a minha festa e vou sentar e né, não vou ficar nem aí. Não, também. Esse poder da escolha é a gente pensar claramente e tomar a melhor decisão. Eu posso dividir com outra pessoa, agora é minha hora de sentar um pouquinho, o outro serve, vamos trocar. Porque várias pessoas ajudando não sobrecarrega ninguém. E aí, por exemplo, como esse exemplo da festa, se torna algo divertido, porque é para ser divertido. A gente está dando uma festa, está confraternizando com as outras pessoas, é para ser divertido.
Então, eu acredito que pensando assim, dessa forma, no poder da escolha, de tomar a decisão certa, de aproveitar esses momentos, nós podemos evitar tantas discussões, tantas chateações, não só em festas assim, mas no nosso dia a dia, de que, ai, você não parou para me dar atenção, né? São detalhes pequenininhos. Principalmente, volto a falar com os filhos, com os jovens, eu falo isso, dou exemplos deles sempre, porque eu trabalho com jovens e crianças, e o que eles mais reclamam para mim, o que eles mais... Eu trabalho com inteligência emocional. E o que mais eles falam para mim é a falta de atenção, é a falta de um carinho, de um afeto, de alguém ir lá e conversar. É essa ligação que a gente tem que ter, é essa sintonia, principalmente com a nossa família. Então, com o marido, com a mulher, é só sentar e conversar. Por isso que é tão importante, como a gente fala, antes da pandemia, que ninguém sentava junto, nem comia, nem o almoço, nem o jantar. É aquela horinha que a gente tem para olhar para as pessoas mesmo no olho, sem o celular, e conversar. Só o jantar. Olha que bom. Então, eu posso escolher estar no jantar com a família? Posso me encaixar? Consigo? Ótimo. Não, Melissa, não consigo. E que outro momento eu consigo? Qual outra? Né? Qual outra parte do dia eu consigo estar com a minha família? Pelo menos um pouquinho, só para conversar. No café da manhã, né? No almoço, é lógico que eu estou falando só na comida. Não precisa ser necessariamente só na comida, só no horário da comida. Mas que parte eu consigo estar com as pessoas que eu amo? E essa é a escolha. Então, nós, como Jesus nos disse, né? Que tal nós sentarmos um pouco e aproveitarmos o momento? Escolher a melhor parte, como Jesus nos disse, que aquela parte que não nos será tirada, porque ela alimenta a nossa alma. E que parte é essa que não nos será tirada? São os tesouros espirituais que Jesus nos traz também. É o conhecimento, este momento em que estamos aqui. Este momento jamais será tirado, porque nós estamos presente. Presente quer dizer, eu estou inteiro aqui prestando atenção. Não tá ligado, eu não estou prestando, né? Aqui tá ligado, eu estou em outro lugar. Assim, nem prestando atenção. Não, nós estamos aqui, nesse momento tão gostoso, com a Andressa tocando aquela música linda. Isso é aproveitar a boa parte. Ouvir um som tão gostoso, estarmos aqui longe, estão muito longe, mas conectados. E a gente sente, através do olhar, através, né, até da câmera, a gente sente essa conexão, sente mesmo. Porque estamos conectados e nós sabemos que através do pensamento, os sentimentos, não tem, né, não tem esse espaço, a gente consegue sentir. Então, olha que interessante, essa é a boa parte, o conhecimento não nos é tirado. O amor não nos é tirado. A nossa família, estar com a nossa família, os momentos importantes, especiais, que nós fazemos os momentos especiais, não uma vez por ano, não, aqueles momentos pequenininhos todos os dias. De ao dormir, fazer uma oração junto. São pequenos detalhes que a gente vai colocando em nossas lembranças. O que eu trago em minhas lembranças é a boa parte que Jesus está nos trazendo, que Jesus está nos ensinando. Eu trago em minhas memórias essas boas lembranças, os sentimentos. Cuidamos tanto do nosso exterior, do nosso corpo físico, da nossa casa, do ambiente em que estamos.
Cuidamos, assim, do nosso interior, porque a gente come alimentos saudáveis para não ficar doente. A gente faz atividade física para manter o corpo, para não ficar doente. É importante, porque o nosso corpo físico é nosso instrumento, é o nosso veículo aqui, encarnatório, e é muito importante a gente cuidar. Mas a gente cuida por fora. A nossa essência está aqui dentro. Eu cuido dos meus pensamentos, eu cuido dos meus sentimentos, do meu espiritual, porque é o espírito que comanda tudo isso. Então, precisamos aprender a dar mais atenção a nós mesmos, ao espiritual, aos nossos tesouros espirituais, que é isso que Jesus nos traz. Marta, Marta, preste atenção no que você está escolhendo. Dá para dar essa pausa. É isso que ele está nos chamando. Pensando em nosso cotidiano, nós temos tantos convites, tantas responsabilidades, tantas tarefas. Eu, pelo menos, faço uma lista. Eu tenho programação, sem agenda, eu não trabalho, né? Não lembro de tanta coisa para fazer. Então, eu tenho que estar lá sempre com a agenda, assim, gente, vocês nem imaginam. E hoje eu aprendi, assim, o que eu não consegui, jogo para o dia seguinte. E tá tudo bem. De verdade, e tá tudo bem. Tem que estar bem. Mas a gente tem que analisar como traz a doutrina também através do autoconhecimento. Como foi o meu dia? Eu aproveitei ele da melhor forma possível? Como Santo Agostinho nos traz esse princípio de autoconhecimento, que depois a Joana de Ângeles, irmã Sidofo, vai trazer tão profundamente para a gente estudar a nós mesmos. E assim nós fazemos essa escolha. Olha o poder de nossa escolha, porque sim, a nossa escolha influencia em nosso futuro. A nossa escolha influencia os nossos relacionamentos. Tantos compromissos nós temos, então. E como é necessário que a gente faça a melhor escolha, que a gente opte pela melhor parte. E é bom porque isso traz um alívio ao nosso coração, traz felicidade, traz paz. Mesmo traz paz. E nessa parte, o que eu escolho, né? Olha o nosso poder de escolha. Uns escolhem trabalhar o tempo inteiro, passar muito tempo no trabalho, e aí menos tempo com a família, com os filhos. Às vezes pode não ser uma opção também, tá? É necessário. Tem época também que é necessário, e tá tudo bem. Mas é importante, a gente, não é a questão que eu trago hoje, desse poder da nossa escolha, que Jesus nos diz, para escolher a boa parte. Tem horas, tem momentos, não é uma crítica nenhuma, é para a gente, como eu pensei, estou pensando ainda sobre a minha vida, é para refletirmos cada um sobre a sua. O que eu posso mudar e o que eu não posso? Nossa, Melissa, eu trabalho mesmo. Não dá, porque eu sou o sustento da minha família. Que bom que nós temos isso. Então, nos finais de semana eu consigo? Ou eu consigo chegar do trabalho, meus filhos dormindo, dar um beijo lá, falar, para ele saber que eu estive lá com ele? Ou dar um bom dia? Porque nós temos as nossas obrigações, e como disse lá no começo, Jesus não nos fala para que a gente abandone, não. As nossas obrigações terrenas aqui não, porque precisamos. Precisamos sim delas, mas às vezes a questão é o porquê. Por que eu estou tanto no trabalho? Por que eu assumo compromisso? Eu quero sempre sair de casa. Eu quero estar sempre em festa, sempre viajando, sempre, né, festejando, sempre confraternizando com as outras pessoas. Por que eu não quero voltar para casa? Porque eu me sinto sozinho? Porque eu começo a discutir com a minha família?
Então, a questão é a intenção, o porquê que eu estou fazendo algo dessa escolha. Por que eu estou escolhendo isso? Geralmente, a pessoa que está... eu ouço, né? Algumas pessoas já disseram para mim, eu gosto de sair de casa, gosto de ir para festa, preciso viver. Então, preciso viver. Viver assim? Será que eu não estou me iludindo com as coisas do mundo? Estando sempre para fora? Será que eu estou fugindo de alguma coisa que eu preciso resolver? Primeiro comigo mesma e também com a minha família. Será que não é melhor a gente sentar e resolver? Conversar é a melhor opção, né? Não tem como a gente resolver alguma coisa sem conversar com outra pessoa. Não tem como. Por isso que Jesus, né, nos diz, o perdão, perdoai. Nós estamos aqui encarnados para resolvermos as nossas situações. Olha, que ótimo. Eu estava conversando com outro palestrante uma vez, ele falou, Melissa, eu tô querendo resolver tudo. Não quero encrenca nenhuma para a próxima encarnação. Então, não estou de mal de ninguém. Se tem alguma discussão, já tento já resolver. Não quero isso para a próxima. Porque a gente já tem coisa para a próxima também. Então, não vou carregar. Eu vim aqui para resolver. Então, olha o entendimento de que realmente, se eu estou aqui, por que não entrar num acordo? Olha, a gente não entra num acordo, tá bom, então vamos nos respeitarmos. Ele tem uma opinião, eu tenho a minha, ótimo, vamos viver assim, ao invés de um ficar cutucando o outro, né? Não leva a nada, para que isso? Então tá tudo bem. Olha o respeito, olha a tolerância. E aí a gente vai aliviando o nosso coração. Vai tirando as coisas, sabe aquela bagagem desnecessária? Como Jesus nos disse, a gente vai carregando menos peso. E é no nosso coração que a gente carrega esse peso. Então, muitos também não querem estudar. Né? Quantas pessoas, não, deixa, eu não quero estudar, não quero viver só no lazer, né? Quero descansar, até que ponto? Olha que coisa, a gente veio aqui, não é passeio, não é para ficar viajando nem descansando. Nós temos sim compromissos, responsabilidades. Todos nós temos duas missões, né? Que é a nossa missão pessoal, nós encarnamos com a nossa missão pessoal de cada um, individual, e nós temos a missão coletiva também. Precisamos ajudar, precisamos a sociedade. Se eu não consigo ajudar a sociedade, pelo menos a minha família, o mais próximo de mim. Nós temos esse compromisso também. Claro que tem exceções, né? Lógico, mas assim, no geral, nós temos essas missões. É claro, né, que uma pessoa que já reencarna com alguma doença grave, que não consegue sair da cama, lógico que não. Aí é a sua missão pessoal. Então, mas nós aqui, temos essa responsabilidade. Então, a gente vê qual é a escolha que eu estou fazendo hoje. Eu estou fazendo uma boa escolha? Olha, só de estarmos aqui hoje à noite, nessa reunião, e assim, todas as terças, então nós estamos aqui nessa reunião, eu estou fazendo uma boa escolha. Eu estou escolhendo dedicar esse meu tempo para o meu intelectual, para eu aprender, para o meu crescimento pessoal, espiritual. Sim, estou fazendo uma boa escolha. Ao invés da gente podia estar assistindo qualquer outra coisa. Então, não, eu escolho estudar. Olha que legal. Eu escolho estudar sobre a doutrina, ouvir uns ensinamentos de Jesus. Então, sim, esse é um tesouro espiritual. Eu estou fazendo a escolha certa.
O excesso também é sempre negativo, né? O excesso de trabalho, aí o excesso de lazer. O excesso até de alimentação e a falta da alimentação. O excesso de estudo também, porque aí a mente cansa, tem um cansaço mental. E a falta dele também não. Olha a importância do nosso equilíbrio, de prestarmos atenção em nossas escolhas do dia a dia. Então, eu posso sim, e devo, né? A gente tem o nosso trabalho, precisamos sustentar a casa, então sim, precisamos. Mas eu posso optar também, depois, quando eu estou no meu momento livre, das boas escolhas. Como eu posso fazer também escolhas que não me levam a nada. Como ficar vendo coisas que me deprimem mais ainda, né? Os noticiários ruins que abaixam ainda mais a minha vibração. Como ficar discutindo, ficar prestando atenção no vizinho, na vida alheia, né? Correndo na rede social, coisa que não me agrega. Tudo isso parece tão simplesinho, mas são escolhas que nós fazemos. E não é tão simples assim, porque a gente sabe que há tudo, o pensamento, até Joana de Ângeles, Emmanuel fala bastante do pensamento é tudo. Então a gente atrai e a gente vibra na sintonia. Que sintonia eu estou vibrando? O que eu estou atraindo para mim? Porque a gente reclama que a gente está com obsessor, né? Qualquer coisa é culpa do obsessor também. Mas a gente sabe que eu só estou com obsessor porque eu estou aqui, ó, na sintonia com ele. E sim, senão não tem como. Né? Olha a importância do estudo, do evangelho no lar, da educação moral, da educação dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. É o que eu atraio. Olha a doutrina falando de novo aqui. É a minha responsabilidade. Então, eu tenho que perceber isso. E por mais tempo, né, que eu passe, quanto tempo eu estou passando investindo no meu relacionamento familiar, nas minhas relações afetivas com as pessoas que nós amamos, são tesouros que vão ficar arquivados em nossa memória, em nosso coração. Lindo. Se eu perguntar para vocês, a gente lembra de momentos felizes com os avós, com os pais, com os filhos. Mas a gente lembra o que você ganhou no seu aniversário de 17 anos, de 22 anos. Né? As coisas materiais a gente vai esquecendo ao longo do tempo. E tem pesquisa científica que mostra isso mesmo. Tem uma pesquisa que fala a felicidade que você tem em ganhar uma coisa que você quer muito, objeto, material, que você quer muito, muito mesmo, dura 15 dias, essa felicidade em você, em torno de 15 dias. E quando você está num supermercado, assim, encontra sem querer uma pessoa que você conviveu, um amigo de escola, que fazia muito tempo que você não via, aquela felicidade de reencontrar, de conversar ali alguns minutos, dura 6 meses em nosso corpo. Isso é uma pesquisa científica que fizeram. Então, a importância dos tesouros espirituais, dos tesouros que a gente não vê, é incrível em nosso corpo. Até hoje, cientificamente, então, eles estão começando a provar isso. Coisa que a doutrina, que Jesus já nos trazia há tantos anos, como essa passagem da Marta e da Maria. Então, olha que importante a gente investir, sim, no nosso tempo. A caridade, o bem ao próximo, gente, é lindo, é tão gratificante que nós sabemos. A alegria de estar com outras pessoas. É alegria, a gente sente, não de estar fazendo nem bem ao outro, mas de ser útil. É tão bom. Então, que a gente pense nisso. E, assim, a gente pode até pensar, mas eu ainda concordo com a Marta. Ué, posso, não posso? Posso. De que tem que levantar e fazer os afazeres agora e tá tudo bem.
como eu falei, eu trabalho com jovens e crianças, aí eu estava questionando as nossas causas, eu trabalho com as causas e consequências, não na parte espírita, né? Mas é praticamente a mesma coisa, com outras palavras. Entre 11 e 14 anos, e alguns falaram para mim, não, mas eu gosto de fazer fofoca, eu gosto de arrumar encrenca, eu gosto de fazer, eu falo, mesmo você sabendo que vai ficar de castigo, mesmo sabendo que vai ter consequência ruim, gosta. Então, mas eu falo para eles, mas agora você está escolhendo, você está sendo consciente disso. Antes você podia não estar sendo consciente, mas agora você está sendo, porque a gente está conversando. Então, você está sendo consciente de que você está fazendo uma escolha ruim e que vai ter uma consequência ruim. Sim. Olha que coisa. Aí está o livre-arbítrio. Então, eu consigo mudar a minha atitude, entende? Aí a gente tenta mudar o do outro que a gente quer, né? Ai, eu quero muito, mas é tão frustrante porque tem hora que a gente não consegue. Então, você está vendo lá, né? Principalmente vocês, assim, você vê, a gente fala para o filho, ó, a gente está vendo o caminho, né? Ó, ali você vai trombar, ali. Mas a pessoa fala, não vou. E vai. E a gente sabe, mas né, é o caminho de cada um. Então, hoje, eu gosto sempre de trabalhar essa parte de reflexão com a doutrina, a gente traz para nós. Então, que eu seja o exemplo, porque eu consigo mudar minha vida e melhorar a minha vida. Que a gente seja o exemplo. Porque a gente precisa estar bem, né? Então, que a gente, sim, vamos refletir sobre cada um de nós. E que a gente possa dividir as nossas horas, os nossos dias, entre os afazeres, sim, que precisamos fazer aqui na Terra, mas entre os bens materiais, os tesouros da nossa alma. Então, que a gente possa, sim, também escolher como Maria, escolher a melhor parte. Entre duas coisas ali, dá para eu parar um pouquinho e prestar atenção ali? Dá, então eu vou. Que a gente possa escolher como Maria, escolher a melhor parte. Tem no livro Fonte Viva, Emmanuel, vou só ler um trechinho, mas o texto é longo, ele fala também, Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada, como disse Jesus. Não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas, em todas as coisas. Olha que interessante Emmanuel nos dizendo aqui, todo mundo tem a boa parte, não se esqueça disso. Nós, seres humanos, até aquela pessoa que você acha que não tem, tem. Aquela pessoa, aquele criminoso que está lá na cadeia, ele tem uma mãe que o ama. Ele tem um filho que ele ama. Mas a gente foca sempre na pior parte. Então, Emmanuel está dizendo aqui, não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas. A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Então, a tempestade de hoje, tenha boa parte, passe por ela da melhor forma, para depois você viver as horas melhores. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da lição divina. Quem procura boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais será roubado. Que possamos de verdade escolher a melhor parte, pensar na nossa vida, em cada um de nós. E tem hora sim que a gente não escolhe, tá tudo bem. Eu acredito que a gente tem que levar a vida mais leve, porque a vida é leve, a vida é tão linda, essa natureza maravilhosa. Então, só de olhar para esse mundo lindo, já dá para saber que a nossa vida tem que ser assim, feliz, e tem que ser linda. Porque tem que ser, porque só assim eu consigo transmitir ao outro a beleza que a gente acredita na vida. Então, que através
do nosso exemplo, dos nossos olhos, das nossas palavras, das nossas atitudes, a gente possa levar um pouco mais de paz, um pouco mais de amor às pessoas. Que é isso que hoje estamos precisando. Porque se a gente focar só no lado ruim, só continuar como a Marta, nos afazeres, naquela loucura, nós vamos ter só ansiedade e angústia. Então, que a gente possa focar, sim, no nosso melhor. E terminando aqui com uma frase da Joana de Ângeles, ela fala assim: estás no mundo para tornar-te melhor e fazeres que o mundo seja menos triste e mais rico em esperança. Por menor que seja, faça a tua contribuição, um hino de alegria e de respeito pela vida. Jamais desprezes os acontecimentos que te convidam à mudança de comportamento para melhor. Então, que possamos aqui, né, dar um pouquinho do nosso melhor para cada um, para todas as pessoas, principalmente para as que convivem com a gente. E eu agradeço muito, muito por estar aqui hoje. Falei bastante, mas eu estou ali. No horário, Vera, muito obrigada a todos. Nós que agradecemos a você, Melissa. Você nos colocou para nessa escolha que nós devemos fazer, fazendo, não é mesmo? Na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, no nosso dia a dia. Lembrei muito de Jesus, que fala, né, que ama a Deus, ama ao próximo como a ti mesmo. Em seguida, você vem falar de Santo Agostinho, que nos lembra da gente procurar fazer essa auto-introspecção, né? Essa autoavaliação. E também você chamou a atenção aí dos tesouros, né? Porque quais são os tesouros que nós estamos acumulando para levar conosco? Nesse corre-corre, será que tem algo de bom de te levar? Estaremos aí esperando por você um outro tema para a gente meditar bastante. Tá? Aí agora fica aberto, quem quiser fazer alguma pergunta. Quero parabenizar a mim primeiro, que escolhi a Vera hoje para fazer ciceronear essa reunião, foi tão belo, né? Mas, assim, agradecer a você, Melissa, pela gentileza, pelas palavras maravilhosas. E eu queria fazer uma pergunta, fazer uma colocação. O que seria de um grande escultor se ele, diante de uma musa linda à sua frente, esculpisse na pedra um monstro? Certamente seria execrado na sua arte. Em se tratando de nós, seres humanos, que recebemos um guia e modelo, Jesus. Jesus que fez a escolha pelo certo. Em se tratando de nós, que recebemos inúmeros missionários, Francisco de Assis, nós na capelania, o professor Eurípides, que só fez uma escolha pelo certo. Será que o aceite de maneira tão passiva pelo livre-arbítrio não é uma acomodação diante dos nossos erros? O Paulo disse: eu tudo posso, mas nem tudo devo. Será que tudo eu posso mesmo? Ou eu sou irresponsável e faço opção pelo caminho, o caminho tortuoso, o caminho de espinho? Então, às vezes, eu fico assim, a me perguntar se essa questão do livre-arbítrio é um caminho correto, ou se é uma fuga, ou assim, um aceite do meu erro. Eu queria que você comentasse essa questão. Eu entendi. Ai, muito interessante, José Luiz. E muito interessante, porque eu também já me perguntei, o livre-arbítrio, então você fica fazendo o que você quer sempre, tá tudo bem? Não, né? Não tá tudo bem, tanto que a gente pode perceber a espiritualidade, a gente tem o nosso predestino, que seria, né? Então, nós temos o livre-arbítrio de mudar, sim. Mas, se a gente está fazendo alguma coisa que influencia muito na vida do outro, que está muito ruim,
acontece sim alguma coisa que nos bloqueia. Tanto nosso livre-arbítrio não é tão livre também, não, quanto a gente pensa. Tá? Tem ali a reguinha ali. O nome, alguém falou, por exemplo, se quando você é suicida, então você vai se suicida uma vez, se suicida outro. Aí foi o Chico que contou essa história, né? Que aí você nasce sem as mãos para não se suicidar. E você vai e se suicida, pede, né, para a pessoa te levar a tal lugar e você cai. Você vem sem as mãos, sem os pés, sem o olho, sem boca, sem nada. Para quê? Para você não se suicidar mais. Então você não tem mais livre-arbítrio. Aí nenhum, né? Você não vai conseguir fazer o que você quer. E nas nossas atitudes também, se a gente prestar atenção, tem hora que a gente quer tanto uma coisa, quer. Aí a gente não presta atenção nos avisos da vida, que ele vai dando, ó, não vai por aí, um aviso vem falando, não faz isso, não faz isso. Aí chega uma hora, pronto, acontece alguma coisa pra gente e fala, nossa, aconteceu isso sem avisar, né? Eu não estava preparado, mas como não? Né? Você recebeu vários avisos da vida que não era para fazer isso e você fez. E tanto livre-arbítrio nós temos, porém, temos a consequência. Ah, mas eu não sabia, sabia. Nós temos a nossa consciência. Então, hoje, com tanta tecnologia, com tudo, não é possível que a gente não saiba o que é certo e o que é errado. Então, nós sabemos. Até Divaldo, eu gosto muito de uma frase dele que ele fala assim, o que é errado, o que é certo, mesmo que ninguém faça. E o que é errado, mesmo que todo mundo faça. Todo mundo pode estar fazendo, mas a lei natural não muda. É errado. Todo mundo, ninguém está fazendo, mas a lei natural não muda. É certo e é errado. Então, isso a gente sabe e a gente escolhe. Então, principalmente nós, assim, espíritas que sabemos disso, e a gente ouve falando, né? Ah, eu vou deixar para a próxima encarnação. Vou deixar para. Tá bom. Mas você tem noção de quanta coisa você está levando para a próxima? Quanta coisa para fazer? Então, não é melhor já resolver? Eu acredito que sim. Eu acredito que já que eu estou aqui, ai, juro, eu vou tirar o quanto que eu puder de pedra para ir mais leve possível. Porque para quê? Então, como eu falei, olha, eu tenho jovens que falou para mim, não, eu gosto de arrumar encrenca, eu gosto. Mas que coisa, sabe? Uma hora, então ele tem consciência disso. O que vai acontecer? A vida vai ensinar. Aí vem a dor. A dor, né, vem para mostrar que tem algo errado. A dor física, então, por exemplo, se eu como alguma coisa que faz mal, vem a dor de estômago. Se eu faço alguma coisa, né, vem a dor de cabeça. A dor vem para mostrar que tem algo errado. E aí vem a dor emocional, que aí é forte. E hoje em dia, né, atualmente, olha quantas dores emocionais nós temos. De ansiedade, olha quanta gente tomando remédio para dormir, né, de síndrome de não sei o quê. E mesmo na escola eu vejo, então uma criança super mal educada, nossa, desobediente. E aí a mãe fala, eu vou levar ela no médico para ver o que tem. A criança não quer o médico. A criança quer limite, a criança quer educação. Exatamente. De verdade, mas a mãe vai levar no médico para ver o que tem. E aí tem os TD, aí tantas coisas. Mas será que não falta uma atenção? Será que não falta um carinho? E aí, olha só, o que eu estou fazendo, né? A minha atitude vai ter sim a consequência. Então, tem uma hora que não. Eu acredito também que o nosso livre-arbítrio não é tão grande quanto a gente imagina, não. Né? Tanto que a gente sabe que a espiritualidade está por aqui nos guiando, né? Eu acredito que não, a gente acha. O silêncio favorece as escolhas, as nossas escolhas? Curtinho assim. Então, sim, né, Odilson? Olha, a minha atitude, ela contribui para o bem quanto para o mal. Então, o silêncio vale ouro, sim. Por quê? É uma boa escolha?
para eu evitar discussão, evitar briga, com certeza. Né? Numa discussão, então a gente entrou, né, tô discutindo, não é melhor eu acalmar a emoção, então eu tô desequilibrado. Desequilibrado, a gente não toma decisão nenhuma certa, correta. Então, eu primeiro tomo silêncio, aquele silêncio proativo, né? Não é aquele silêncio de calar e só aceitar. Eu fico em silêncio, espero a situação amenizar, e depois eu vou e falo. Aí eu vou e converso, na verdade, não vou e brigo, discuto. Mas aí eu vou e converso. O silêncio vale ouro. Tem horas também que com determinadas pessoas a respeito de assuntos, não adianta discutir, porque não vai mudar. Então tá tudo, né? Então é melhor ficar em silêncio. Não é? Me tocou muito, achei muito importante a sua reflexão, acho que sobre a necessidade da gente parar. Quando o Edilson falou sobre o silêncio, eu achei que era sobre isso que ele queria falar também. A necessidade de parar para a gente refletir sobre as nossas escolhas. Acho que isso que é fundamental. Porque muitas vezes, acho que esse inclusive foi o recado que a pandemia trouxe para nós. A gente voltar para dentro de nós mesmos, dar uma parada, dar uma pausa nessa vida agitada para fora e refletir das nossas escolhas, como é que estava a nossa vida. Porque a tendência desse mundo, né, como você falou muito bem, é a gente acabar sendo quase um autômato, né? Aquilo que o Chico falou aí, você falou, Emmanuel, né? O que é certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo, se tiver errado, vai continuar sendo errado. Mesmo que ninguém esteja fazendo, se for certo, aquilo vai continuar sendo certo. Então, muitas vezes, todo mundo está fazendo uma coisa e você acha que você vai elevado por aquilo, não reflete se aquilo é errado. Então, eu acho que porque a escolha errada, quando é feita com consciência, eu acho que é uma escolha, simplesmente, uma escolha. Por exemplo, tem paciente meu que escolhe continuar fumando. Eu sou cardiologista, né? Eu sei que ele vai continuar, ou continuar bebendo, continuar fazendo escolhas, mas ele assume, mesmo conscientemente que ele vai sofrer consequências daquilo, ele assumiu. Então, acho que isso é uma coisa que é natural, né? O livre-arbítrio e assumindo as suas consequências. Agora, o pior é quando a gente está fazendo coisas automáticas, essa vida corrida da gente, pelo menos eu estou trazendo para mim mesmo, né? Como você falou aí, né? E a gente não para, como você falou da Maria, né, de Marta, aquilo ali é um chamado para parar para ouvir Jesus, parar para você ouvir a voz de Deus, parar para você ouvir a sua voz interior, parar para refletir sobre suas atitudes. Eu achei que isso foi fundamental na sua palestra. Eu só queria reforçar isso, se você quiser comentar. Que bom, Wilson, obrigada. Sim, e você sabe, você falando isso, eu lembrei, e a gente faz no automático mesmo, e é sem querer. Por isso que é importante a gente refletir nas nossas escolhas. Há uns anos atrás, eu frequento o centro aqui, né? Então a gente vai toda quarta-feira, toda quarta, e eu tenho as meninas, elas eram menores, e assim, eu tinha que estar no centro, sabe? Tinha que estar lá. Então, assim, a gente às vezes chegava da escola correndo, tinha tarefa, tinha prova, vamos, que precisa ir para o centro. E ia para o centro. Vamos. Era aquela correria, às vezes quase nem comia direito para ir para o centro. Até que um dia, nossa, coitadas, elas levavam até material, sabe, para terminar de fazer as coisas no centro, porque tinha que ir para o centro. Aí, olha que loucura, elas comendo rápido assim, a gente estando no carro, eu falei, nossa, olha o que eu estou fazendo. Olha, né, eu estou sacrificando, assim, as meninas, a família. Por quê? Vai para o centro, aquela loucura. Aí eu dei a volta no carro assim, eu falei, né? Elas falaram, mãe, onde a gente vai? Eu falei, hoje a gente volta para casa. Nós não vamos no centro. Hoje a gente vai comer jantar devagar, vai estudar para a prova, sabe? Mas eu estava fazendo sem querer. Porque eu não estava pensando. Como você falou, estava no automático daquilo de fazer. Então, e aí desde então, o dia que dá, a gente, é lógico que tem compromisso de ir ao centro, mas não desse jeito. Não sacrificando, né, as meninas desse jeito, né, as crianças. Então, assim, o dia que dá, nós vamos. O dia que tá muita tarefa, muita coisa, prova difícil, aí a gente fica. Então, olha a atenção que eu estava dando errada.
eu estava dando atenção primeiro para o centro. E não, a atenção primeiro tem que ser o foco na família. Então é assim, mas a gente faz mesmo, né, Wilson, sem perceber. E é importante a gente ter esse despertar, como você falou, a pandemia veio nos mostrar isso. Olha para a família, fica para dentro. A gente poderia ter acontecido alguma coisa e, ó, sai todo mundo de casa, se esconde em algum lugar. Não, né? Nós ficamos trancados em casa. E é até horrível falar que a gente ficou trancado. Porque a gente está em casa, é o nosso lar. E olha que gostoso, com a nossa família. E era para a gente se entender. Era para a gente se entender com a gente mesmo e com a nossa família. Então, é esses despertar, assim, que, né, esses toques que a vida vai nos dando, assim, ó, acorda. Mas acontece, né? E é bom a gente dar essas... Pensar, são todos os dias, né? Que isso vai acontecendo, assim, na nossa vida. Você fala, nossa, olha o que eu fiz. Mas a gente vai... todos os dias a gente vai prestando atenção. E tá tudo bem, né? Não dá pra gente se cobrar tanto, assim, eu acredito, sabe? Não dá pra gente ser tão perfeccionista de não querer errar. Não. Somos imperfeitos. Quando a gente entende que a gente é imperfeito e que vai errar, e a vida fica mais leve, porque você sabe que o outro também vai. E o outro vai ter que te desculpar e você vai desculpar o outro. E tá tudo bem, a gente vai tentando sim fazer o melhor, como você falou, né? O que é certo, não tem jeito. Então, são as leis naturais e que a gente saiba seguir essas leis naturais. Não é uma pergunta, mas é uma reflexão. Quando o Zé Luiz fala do livre-arbítrio, há muito tempo eu li uma frase seguinte: liberdade é a capacidade de saber escolher o bem. Né? Escolher o certo, você está sempre livre. O errado, eu não sei até que ponto a gente tem essa liberdade, né? E quando você fala das escolhas, e da Marta e Maria, como a gente está estudando agora, né, no Mundo Maior, eu lembrei do André Luiz, da Casa dos Três Andares, né? É quando você sai do segundo andar e vai para o terceiro andar, né? Então, você para e escolhe ali, vai, né, conversar com Jesus, você está entrando, né, no superconsciente, está escolhendo, está indo para o terceiro andar, e isso aí não vai ser tirado, né? E são os momentos da vida da gente que a gente tem que transitar nesses três andares aí. Se você quiser fazer algum comentário, ok, mas era só uma observação. Nossa, perfeito, Osmar, é isso mesmo, porque quando nós fazemos a escolha certa, nós continuamos no livre-arbítrio. Fez a escolha errada? Não mais. Aí você tem a consequência, sim. É muito tênue isso, né? Porque a linha, qual é a liberdade, né? A minha liberdade, eu tenho liberdade? Eu tenho, mas a minha liberdade termina quando começa a sua. E aí? Quando começa a sua e quando acaba a minha? Então, não é, né? Não é estipulado certinho esse limite. Então, é a convivência que nós temos que ter, né? O que eu não quero para mim, que façam comigo, eu não faço com você. E tá tudo bem. E assim a gente convive muito melhor. E aí essa liberdade fica tranquila, o respeito, a tolerância. Eu gosto muito dessa frase também. O que eu não quero para o outro, o que eu não quero para mim, eu não faço para o outro. Pronto. A gente viveria super, muito melhor. Mas aí é a opção, sim. E a gente tem que saber, sim, né? O poder da nossa escolha. Então, eu vou escolher errado, eu já sei que a consequência não vai ser boa. E aí a consequência ela é imposta, né? Ela é obrigatória. Eu não vou poder escolher. Realmente, é isso que você falou. E a gente no andar assim, né? Parece que a gente vai descobrindo mais coisas. Parece que aí o conhecimento, olha como o conhecimento vai despertando a nossa mente. E aí a gente vai buscando querer saber sempre mais. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É obrigatória. Mencionou aí sobre uma fala de Emmanuel, se não me engano, que a gente deve, que tudo tem o seu lado bom, todos temos o lado bom.
mas a gente insiste em primeiramente ver o defeito no outro, né? O lado negativo, o lado sombrio. E, em função disso, a gente acaba não prestando atenção que também nós estamos nessa mesma condição, que também os outros nos observam dessa forma, né? Existiria um limite para que você não visse, para que você, um limite de você ver a boa parte, digamos assim. Eu pergunto isso porque, ao mesmo tempo, a gente pensando nas crianças, né, existem pais que veem apenas o que a criança tem de bonitinho e não observa o outro lado para poder corrigi-lo. Talvez não seria esse o limite, né? Não sei se você gostaria de comentar isso. Sim, boa questão, Francisco. Sim, porque todo mundo tem a parte boa e a parte a sombra, como você falou, as tendências que precisam melhorar. E como você falou, né? Com o outro pode, né? Ah, com o outro pode acontecer isso, comigo não. Mas a gente não pensa que eu sou a outra para você. Eu sou a outra, né? Então, não, eu só penso no outro ali. Mas eu sou, do mesmo jeito que a gente observa, nós somos observados também, as pessoas também. É claro que é importante a gente olhar as coisas ruins, né? Esses detalhes, porque a gente não pode ser aquele bonzinho que todo mundo faz de bobo também, não é isso. Mas a gente tem que olhar o bom, o lado bom da pessoa. Por que a pessoa é desse jeito? Tem aquela pessoa que teve uma vez que um aluno falou para mim, porque meu avô é bravo, é isso, aquilo, né? Falou que não consegue conversar, que é... Mas eu falei para ele, você já perguntou como é a história do seu avô? Para ele ser tão amargurado desse jeito? Né? A gente tem que entender a história da pessoa. Não que é para ser assim, não é. Não que isso seja uma desculpa. Não. Mas é outra pessoa. Então, que a gente tente melhorar a nós mesmos, porque eu não consigo. Em relação às crianças, com certeza. Nossa. Ai, se eu falar, eu chego em casa, tem dia que eu falo, ai, meu Deus. Eu vejo cada coisa que, assim, você olha para a criança e você fala, vai crescer o quê? Isso, sabe? Vai ser alguma coisa ruim. Porque você vê, e no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito, ele fala muito disso, das ervas daninhas. Os pais verem as ervas daninhas, né, que são as más tendências no coração das crianças, porque quando elas estão pequenininhas, como no jardim, dá para a gente tirar mais fácil. Depois que fica a raiz, é mais difícil de tirar o mato. E a gente vê, mas tem pai que não quer ver, né? É mesmo. Então, assim, o filho é aquele reizinho, mas é aquela criança insuportável. Nossa, mas tão chata que maltrata as outras, sabe? Então, eu até falo não falo diretamente, mas falo, vamos prestar atenção nos nossos filhos. Desde quando as minhas eram pequenininhas, eu chegava na escola, as professoras falavam, ai, que ela faz isso, que bonito. Eu falei, tá bom, já falou tudo bom, agora você fala para mim como ela é. Eu sempre perguntava para as professoras, mas eu quero saber o que ela faz. Como ela é? O que precisa melhorar? E a professora fala, só assim eu vou conseguir melhorar. Se você só fala coisa boa para mim, essas coisas boas eu também sei. Mas eu preciso saber o que a gente precisa melhorar mais. E é isso que a gente precisa focar nessas coisinhas, porque a gente vê, olha como a gente vê o espírito ali, né? Na criança, no jovem. Então, e tem jovem que já está com ansiedade. Hoje, aqui no colégio, tem jovens que não querem ir para a escola, que está com crise de pânico, crise. E ainda, olha, nós estamos em 2022, tem pais escolhendo a profissão dos filhos. Teve uma moça que ela passou, eu acho que foi medicina, a escola estava super feliz, os pais super felizes. Ela queria fazer moda. A única triste era ela que passou na faculdade. Olha que coisa. O que será dessa moça? Será que ela vai conseguir se formar?
Então, a gente tem que olhar para o nosso filho de verdade como um ser individual, como um espírito, como alguém que tem sentimentos e desejos e metas e vontades, né? E aí a gente percebe que quando você se depara com um lado negativo que está, digamos assim, escancarado, né, para todo mundo, sobre alguns líderes, né, mundiais, aí a gente é um teste para nós também. Você vai ficar vibrando negativamente para o lado ruim dele, fazendo com que a sombra dele ainda fique mais densa, ou você vai orar por ele. Então, talvez o objetivo da gente, quando observar um defeito dos outros, é saber orar por ele também para ajudá-lo, né? Assim como a gente desejaria que as pessoas fizessem para nós, né? Para os nossos erros. Sim, sim, é essa vibração que a gente sintoniza, né? E continua vibrando. Então, temos sim que dar uma melhorada. Ai, mas eu não consigo vibrar bem. Então, não vibra nada, né? Nem passe coisa ruim, então não faz nada. É melhor você ficar, como a gente falou lá, em silêncio, não faz nada, então, do que você fazer coisa ruim, né? Se você não consegue ainda fazer o bem, não fazer o mal já é um passo. Eu acredito muito assim, né, nessa sintonia dessa responsabilidade minha perante o outro, né? A mesma coisa aqui. Eu sou responsável por se sentir bem. Se eu viesse falar, né, uma coisa ruim, nossa, todo mundo ia sair mal e a culpa era minha. Ai, que ruim que é isso. E a mesma coisa na rede social, só que a gente acha que não, porque estou só digitando. Mas não, passou por mim, é a minha energia, né? E aí, pronto. Eu que compartilho com isso. O César está falando, né? Devemos aprender a educar nossos pensamentos, que é através dos nossos pensamentos. Então, os nossos pensamentos, eles comandam-se nossas minhas palavras, as minhas atitudes. Tem que passar por eles. E quem controla, quem gerencia tudo isso sou eu, o cérebro, né? O eu é o espírito. Por isso que é importante a gente sim cuidar da nossa mente, do nosso corpo interno. É um conjunto. Exatamente. É um conjunto. Então, estou muito feliz, viu, por estar aqui. Muito obrigada. Zé Luiz, Muito coraçãozinho aí Faltou para coração, Melissa. coraçãozinho. Uma boa Falou, noite. gente. Obrigada, Boa boa noite. noite. Paz a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Beijo no Fique com coração Deus. de cada um de Obrigada, vocês. Abraço, Melissa. beleza. Um Tchau. beijo. Fica aí. Giovana, Até você sexta-feira. Giovana. Boa noite. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite a todos. Boa noite. Fiquem com Deus. Fica aí. Com Deus.